Olá, vamos falar um pouco hoje sobre essa relação com os filhos. Passamos a vida toda tentando preencher algum vazio. Tentamos entender determinadas coisas que aconteceram, determinados sentimentos. Estamos sempre na busca daquilo que nós trouxemos para nós enquanto verdade, se realmente era aquilo, se tinha alguma coisa por detrás, enfim. Somos um ser enigmático. E tudo começa a piorar quando a gente, de repente, traz para a nossa vida um outro ser, que a princípio a gente acredita que é produto de nós. Geramos um filho na crença de que estamos fazendo uma cópia. Estamos reproduzindo nós mesmos. Na verdade, filhos são seres independentes. Eles nascem de nós, mas eles não são feitos totalmente das nossas sensações, das nossas emoções, das nossas vivências. Porque o tempo não retrocede jamais, assim já dizia Khalil Gibran. Nossos filhos, eles nascem num contexto e numa época bem diferente da que nós vivemos. Talvez o que ainda esteja sendo igual é aquele olhar que a gente tem lá de trás e que a gente não renovou para o tempo atual. E a comunicação vai ficando mais difícil. A gente acha o filho da gente esquisito enquanto a gente não vai lá para as fotos que nós fizemos da nossa adolescência. Quando a gente olha para a gente e volta a vivenciar a relação que nós, enquanto jovens, enquanto meninos e meninas, tivemos com os nossos pais, a gente começa a entender que naquele tempo, os esquisitos éramos nós. Construir uma fantasia de que o contexto em que nós vivemos, a relação foi diferente, foi uma relação mais fácil, foi uma relação de mais amor, menos situações conturbadoras, é uma ilusão. Em que momento da nossa vida a gente passou a olhar o jovem com o olhar dos nossos pais e aceitar isso como verdade e deixar de ser aquele jovem do seu tempo? Nós éramos os esquisitos do nosso tempo. Nós éramos os rebeldes. Quem já não ouviu dos pais, dos avós dizer assim: o que será das próximas gerações com esses filhos que não têm iniciativa para nada, que só quer saber das coisas deles, das maluquices deles? Quem não presenciou isso na boca dos seus pais e dos seus avós? Eu lembro quando eu era menina e tinha uns vizinhos perto de casa e eles falavam assim, eles eram roqueiros e naquela época eles usavam cabelos compridos e colocavam som bem alto. E eu lembro que o meu avô dizia assim: não é gente, né? Eles não são gente. E eu, quando criança, eu morria de medo deles. E eu achava que eles não eram gente mesmo. E quando eu fui para o colégio,
Em algum momento eu encontrei com esses jovens na escola. E ali eu descobri que eles eram, sim, gente. Eles eram jovens. E o que eles curtiam era o rock, né? Do jeito deles. Era a maneira como eles colocavam, extravasavam a vida, né? O sentimento, as sensações. E com o passar dos anos, eu encontrei novamente com esses jovens que agora já eram homens, eram pais. E se transformaram em gente, né? Com todas as suas questões inacabadas. Talvez o nosso erro esteja em olhar para aquilo que nos faltou naquele tempo, ou na culpa, ou no sentimento de que poderia ter feito diferente. E aquilo que a gente não fez lá, a gente querer que faça caber aqui. Talvez a gente queira que os nossos filhos sejam a representação da perfeição de filhos para os nossos pais, como nós não demos conta de ser. E o que é ser filho perfeito? E o que é ser pais perfeitos? Somos seres inacabados. Somos seres do vazio. O tempo todo a gente está tentando colocar uma pecinha que falta no quebra-cabeça. O tempo todo a gente está entre identificar o que é meu e identificar o que é dos nossos pais, dos nossos avós, dos padrões daquela época. Quando eu olho para os meus filhos com a severidade e com medo do que vai ser as próximas gerações, talvez eu esteja anestesiado, adormecido, numa relação minha com os meus pais, na minha criança, na minha adolescência. Talvez eu queira reparar algo que é meu. O que se apresenta diante de nós nesse momento são os nossos filhos, não somos nós. E a relação desses filhos com a gente é a relação desses filhos deste contexto, com esses pais que somos agora. Não tem nada a ver com a relação minha com os meus pais. Talvez eu até precise resolver, sim, as questões que ficaram lá atrás. Talvez eu precise me perdoar os meus pais. Eu diria nem perdoar, né? Porque perdoar, ele traz uma prepotência, um sentimento de que o outro me deve alguma coisa, né? Não. Eu diria aceitar. Se eu aceito tudo que foi, do jeito que foi, seja da minha criança, seja do meu adolescente, seja dos meus pais e dos meus avós, eu posso fechar essa página e posso começar a construir agora uma relação com esse filho deste contexto. E se há algo que possa me ajudar lá de trás, talvez eu pensar naquela pulsão da vida na adolescência, na maneira como eu via as coisas, na maneira como eu sentia as coisas. Quantas vezes eu fui xingada como irresponsável,
E eu ocultei através de um corte de cabelo inusitado, através de uma moda esquisita, o quanto eu escondia no fundo, um filho com a vontade de ser, com a vontade de se manifestar naquilo que realmente sentia, chamar atenção. Eu existo além daquilo que os meus pais foram, que os meus avós foram. Eu sou um ser que está diante de tudo isso. E sou um novo ser. E talvez na adolescência eu só manifesto o desejo de existir sem ser na sombra de alguém. O que mais afasta filhos e pais é essa prepotência nossa enquanto pais de achar que nossos filhos são propriedades nossas. Quantas vezes a gente ouve: o filho é meu, eu faço o que bem entendo. Quando ele é criança, sim. Quando ele é criança, você chacoalha, você puxa pelo braço, você bate. Você coloca nele todas as suas frustrações, todos os seus desequilíbrios emocionais, tudo aquilo que você não conseguiu resolver em você. Você adota ali um saco de pancadas, talvez. Ou você adota alguém que possa realizar aquilo que você não deu conta de brigar por você. E aí você enche a boca para dizer: nasceu de mim, sou eu que mando, faz o que eu quero. Até quando? Até quando ele cresce e de repente ele vê que ele é maior que você. Ele está ficando maior, está ficando mais forte fisicamente, talvez emocionalmente, mais ainda no vazio. Mas ele está ali, gerando sentimentos, construindo verdades. Enquanto ele se expressa, você tem diante de você algo que tem ali, o que pode sair dali. E quando ele se cala? Quando o filho se cala, quando aquieta, mais e mais a gente vai se tornando impotente, porque agora eu não sei o que está se formando ali dentro. Eu não sei o que esse silêncio comunica. E como eu vou saber? Se o meu olhar está mais lá atrás do que no contexto atual. Cada dia, na relação com meu filho, eu fui permitindo que ele se afastasse. Nas vezes que ele veio todo melecado de doce para me dar um abraço, e eu digo: sai daqui, menino, sai daqui, menina, vai lavar essa mão. Quando a criança vem com uma novidade, agora não, agora eu estou conversando entre adultos. E quando a criança traz ali algo que ela construiu e que você olha e diz assim: ah, legal, bonito. Ou então, nossa, mas
Se essa sou eu, cadê a minha boca? Cadê a minha perna? Cadê meus cabelos? E a criança, quando ela te desenha, ela comunica quanto você é o amor dela, o quanto dentro daquilo que ela está aprendendo, a primeira representação de amor. A noção que ela tem de desenhar é você, é a família. Até o cachorrinho de estimação. O quanto em cada ato da criança há uma manifestação de amor, há uma comunicação. Quando chega na adolescência, talvez a criança esteja farta de falhar cada vez que tenta te agradar. E a comunicação vai se tornando mais difícil. Qual foi a última vez que o seu filho foi para o seu colo? Em que momento ele se perdeu de você? Em que momento o teu filho percebeu que ele não era a pessoa mais importante para você? Talvez a sua dificuldade em lidar com as suas questões tenha se tornado maior do que olhar para a necessidade dessa criança. E quando você vê o seu filho lá no quarto, o seu filho calado, a necessidade dos jogos, a necessidade de sair com os amigos, esse filho, ele está tentando fazer diferente. Ele está tentando se descobrir naquilo que até agora ele tem estado incerto. O amor no filho adolescente passa a ser um amor adormecido, um amor escondido. Não é que esse amor não exista, mas é um amor que tem medo de ser repreendido de novo, de se tornar culpado de novo, de não dar conta de ser tudo isso que esse pai e essa mãe projetam. Em que momento essa comunicação com seu filho, com sua filha, se tornou inacessível? E cada vez que buscamos no passado a maneira ideal de se criar, ou o oposto, as falhas que os nossos pais fizeram, não estamos falando da nossa relação com os nossos filhos. Estamos ainda na resolução, na tentativa de resolver uma relação com os nossos pais. Para que você possa assumir esse posto de pai do seu filho neste contexto atual, é preciso reconciliar com o seu filho, na tua criança e no teu adolescente, com os seus pais. E entender que a época
da nossa juventude, da nossa infância, não foi melhor, não foi pior, não foi mais fácil, não foi mais difícil. Foi naquele tempo. Tentar trazer as regras, as vivências daquele tempo, ou agir agora como que gostaria que fosse naquele tempo, é uma das maiores causas deste afastamento. Filhos não são propriedades. Filhos não são pré-programados. Filhos são seres que nascem de nós, mas não tem nada a ver com a gente. Eles são. E são no tempo em que eles estão. Na maneira como foi conduzido desde o nascimento até agora. Este é o produto. E se comunicar com essa nova vida só é possível quando a gente baixar a guarda. Quando a gente parar de usar frases feitas de que as gerações de hoje são geração Nutella, são mimimi. Em outras palavras, nossos pais já disseram isso pra gente. Nós éramos só jovens, nós éramos só crianças, nós éramos só aprendizes. Não se pode desejar que o aprendiz tenha a perspicácia do mestre. Não nascemos mestres, não nascemos prontos. E essa construção, ela se dará com ou sem os pais. De alguma forma ela se dará. Mas se o pai entender e essa mãe, que se construir através do amor, da aceitação, da realidade no seu contexto. Temos medo do que os nossos filhos vão ser no futuro, porque estamos presos a um passado. Não olhamos para o presente. O futuro é a consequência, é o resultado do presente. Onde você está agora nessa relação com seu filho? Quando a mente está preocupada, que geração teremos lá na frente? O resultado desta relação de não aceitação no seu filho de agora. A geração do futuro serão os resultados de uma relação em que o adulto de hoje não se coloca diante desse aprendiz com respeito, com entendimento, com amor. As pessoas se opinam e debatem e discutem o futuro dos jovens, mas permanecem na criança doente, o jovem no seu próprio vazio. Os nossos filhos serão essa construção que fazemos agora deles. Eles serão os nossos afetos,
e os nossos desafetos. Eles serão o nosso respeito e o nosso desrespeito. Eles serão a nossa atenção e também a nossa desatenção. Os nossos filhos estão aí. Nós também estamos aí. Mas como nós estamos nesse presente? Os pais se preocupam muito em criar filhos perfeitos. Parece que para prestar contas a uma sociedade, talvez para não dar abraço a torcer, quando diante de uma criança numa atitude de rebeldia, talvez um dia antes de ser pai e ser mãe, essa pessoa disse: filho meu não vai fazer isso. Filho meu? Se fizer. Como sabe? Antes de ser pai, antes de ser mãe, já trazia ali uma projeção, uma programação. Filhos não são as nossas projeções. Eles nascem na vida. Através de nós, sim, mas eles nascem na vida, num contexto, numas sensações e numa maneira de interpretar tudo o que está à volta dele, do jeito dele. E se a gente quer tentar ao menos construir ali uma relação com uma possível comunicação, precisamos fechar os olhos. Aquilo que cobramos de nós mesmos lá atrás. Aquilo que cobramos dos nossos pais. Precisamos curar em nós o que precisa ser curado. O que torna os nossos filhos entregues ao mundo não são as companhias lá fora, não são as promessas lá fora. É a falta daqui de dentro. Quando o que se tem aqui é possível para preencher este momento aqui, quando ele vai buscar lá fora, ele busca algo para complementar, mas não para preencher esse vazio de pai e mãe. Não adianta tapar o sol com a peneira. Quando você olha para a tua relação com teus filhos, olha para você. Olha para a sua relação com o pai dos seus filhos ou com a mãe. Olhe para a sua relação com seus pais. Olha para a sua criança, para o seu adolescente. Olha para as suas crenças. Olha para aquilo que você acredita. E duvide daquilo que você acredita. Será que é você mesmo que acredita? Ou se para se encaixar na vida de alguém, você passou a acreditar nisso também. E agora tenta impor também para os seus filhos. Pessoas são pessoas únicas, diferentes, com sentimentos e sensações e interpretações únicas. A maneira como determinadas situações aconteceram um dia na vida do teu filho, como que foi percebido por ele? Um pai e uma mãe, quando discutem diante dos filhos,
Ou na hora da raiva, uma criança, por exemplo, leva um tapa, uma surra. Será que a maneira que essa ação chega está bem compreendida por essa criança, por esse jovem? E será que está bem compreendido por você? Quantas mães arrastam seus filhos numa reunião de família? Quando ela tem raiva de algum comentário de alguém, ela vai com toda aquela emoção aflorada na raiva, na vontade de bater na pessoa que falou alguma coisa, ela vai lá naquele que é mais frágil, naquele que ela acha que domina. Ela puxa o braço e ela bate, ela grita, ela joga toda a raiva no sentido de mostrar para aquelas pessoas lá toda a ira. E essa situação, para a mãe, para o pai, passa, esquece. E a criança, humilhada em meio a tantas pessoas, sentindo a dor física e emocional, na incompreensão do que realmente aconteceu ali. Esses sentimentos, como ficarão gravados na cabecinha dessa criança? Algo não ficou claro ali. A dor, sim. Não somos perfeitos. Não temos esse equilíbrio emocional o tempo todo. Vamos errar muitas vezes, mas errar não é o problema. O problema é quando, em cima do erro, eu crio uma justificativa de que o que eu fiz foi o certo. E faria de novo. Quando eu não tenho a humildade de me curvar diante daquilo que eu fiz como fraqueza. Os filhos não querem pais fortes diante deles, autoritários, pais perfeitos. Eles querem os pais de carne e osso. Uns pais que amem e que consigam expressar esse amor. E que também sejam mestres e aprendizes. Eu tenho a minha vivência do que eu fui e eu aprendo todo dia com o meu filho a tarefa de ser pai e mãe. Isso não é ser frágil. Isso não é ser vulnerável. Isso é de uma fortaleza e de um amor que, por aí, você começa a construir uma relação com o teu filho neste contexto em que ele está. O que significa para o filho determinados símbolos, determinados comportamentos. O que significa? Se você não decifrar esse enigma, não adianta criar outras maneiras de conceituar. Todos vão adoecer. E há aqueles que ainda
diante de todas essas feridas, consegue descobrir ali uma maneira de ser para ele mesmo. E aqueles que cansaram de lutar, cansaram, jogar a toalha. E há quem diga que isso é frescura.